Eu acho que quero ouvir o Caio falar antes. Tá bom. Porra, meu, que isso? Vai lá. Não, vai ser um prazer, né? Assim como Brasília, o Projaquistão é uma ilha de privilégio completamente isolada da realidade brasileira, né? Eu tenho 2 comentários sobre as 2 sonoras que o Vini trouxe pra gente. Primeiro é do Alexandre Nero. Eu fiz a anotação aqui das aspas, né? Ele faz um grande discurso aí de, vamos dizer, de endosso, né, das políticas do Lula para o Nordeste, e faz a pequena ressalva, né, apesar dos defeitos dele. Eu tive a oportunidade, quando o cientista político Bruno Garchagen veio aqui semana passada, de almoçar com ele e com o Felipe Moura Brasil, nosso colega dos Pingos nos Is. E a gente estava conversando sobre o conceito de afetação de imparcialidade, né? Você não pode fazer uma transigência moral com um projeto criminoso de perpetuação no poder. Você não pode colocar na mesma escala, certo? Esse tipo de política pública, que basicamente é uma distribuição de renda super simples de 0,5% no PIB, com o maior projeto de perpetuação no poder que já foi criado, o maior esquema de corrupção. Se você pegar os laudos da Polícia Federal, só em uma empresa, em uma estatal, né, a Petrobras, a gente está falando de mais de 40 bilhões de reais de prejuízo. Então, essa relativização, ela é totalmente descabida, até porque a gente sabe, corrupção mata, desemprego tortura, certo? Então... Cara, deixa eu só fazer uma... Claro. Só uma reflexão, mas você não acha que essa fala dele veio em cima daquilo que ele ouviu das pessoas que moram nessa região e que às vezes não tem esse tipo de informação? Não, eu também. tenho certeza que veio, só que, assim, imagina que é um cara falando por um microfone gigantesco da Rede Globo para milhões de pessoas. É inegável que o Lula tem essa força ainda no Sim, Nordeste. ele tem um monte de coisa para falar, e o que ele vai falar é uma relativização de tudo ruim que tem. É por isso que eu falo de afetação de imparcialidade, é querer fazer um contraponto. Olha, é super fácil, vamos traçar uma analogia com a notícia que a gente acabou de dar. Imagina se eu fosse comentar a notícia do João de Deus e falar assim, olha, ele tem crimes bárbaros, mas olha o bem que ele fez para milhares de pessoas, porque isso é uma verdade. Calma também. aí, que você pode incorrer em falsa simetria. Não, mas é só traçar um paralelo. Mas acho que é o que ele tá falando, Fefito, essa falsa simetria. Exatamente, mesmo na voz dos artistas. Afetação de imparcialidade. Mas você não vê benefício, então? Você olha, quer dizer, obviamente, você se coloca como um cara conservador, já falou várias vezes aqui, de direita, papapá. Agora, você não vê benefício nenhum, à parte os erros que foram detectados e que o responsabilizaram, inclusive o colocando na cadeia? Não, com certeza, né? Eu sou o maior fã da Operação Lava Jato, já falei aqui que pra mim o ex-juiz Sérgio Moro é sim herói nacional, independente dele ter seguido aí esse caminho político agora, mas assim, pra mim de novo, a gente tá diante de uma questão moral em que não cabe o utilitarismo, né? A classe artística, ela sempre se caracterizou pela vanguarda, né? Por uma defesa intransigente de princípios nobres. Então, por que não combater a corrupção com unhas e dentes? Por que fazer tanta concessão pro cara? É isso que não entra na minha cabeça. Então, pra você, Fefito, transigir com esse tipo de atitude... Sabe o que não entra na minha cabeça? A gente tem visto um monte de concessão sendo feita, visto um monte de concessão sendo feita com esse governo, por exemplo, que tá formando um ministério bem acusado de um monte de escândalos. Então, e nesse caso, a gente não tá vendo essa grita toda, a gente não tá vendo esse temor todo por corrupção. E nesse caso, eu tô vendo, inclusive, muita gente transigindo e passando por cima disso. Eu acho que a gente tá num país que não tá acostumado a olhar para o seu país profundo. Sim, o Lula tá pagando por tudo que fez, ó. Ninguém tá aqui pra passar pano pelo que ele fez, não. Beleza, tá lá na cadeia. Mas não dá pra fechar o olho pra vida do sertanejo. Eu cresci no interior de Pernambuco, numa cidade que tinha água, um dia sim, 10 não. E é muito curioso que há uns 3, 4 anos eu resolvi ir numa cidade em volta de Belo Jardim. E aí eu comecei a ver que o cenário era outro do cenário de quando eu era criança. Porque tinha muita área verde e muita área seca ao redor. Muita área verde em volta dos sítios e muita área seca ao redor. Inclusive com pequenas hortas. E eu não conseguia entender muito porquê. Eu parei num desses sítios e perguntei. Tinha um programa do governo federal que, embora estivesse imerso em roubalheira, fez um programa que mudou a vida dessas pessoas, que era basicamente incentivar a construção de cisternas para armazenar água. Não era nada muito complexo nem muito complicado, não. Uma cisterna
mudou a vida dessas pessoas. Você Passaram imagina a se ter mais tivesse água. dinheiro, Então, se não imagino, tivesse Caio, tanta mas corrupção. o que eu tô querendo te dizer é que a cisterna mudou a vida dessas pessoas. É que assim, o governo, ele não gera riqueza, entendeu, Edgar? Ele no máximo distribui e distribui muito mal. Por isso, quando eu vejo bilhões, assim, cifras bilionárias, tanto de propina quanto dinheiro para verba de campanha, para perpetuação no poder, essa grana toda podia ir para lá. Quando a gente fala 42 bilhões de reais na Petrobras, o orçamento do Bolsa Família é 29 bilhões por ano, não é nada. Todos os governos poderiam ter feito mais pelos nordestinos. Muito mais. Mas nesse caso, a gente tá falando de alguém que viu a diferença lá. E que viu alguém que fez a diferença quando por décadas anteriores ninguém fez a diferença. Eu não tô aqui pra defender o Lula que tá acusado de corrupção, não. Eu tô aqui pra dizer que a vida de muita gente de fato mudou com pequenas ações. A vida no Nordeste é outra. Eu entendo a gratidão do nordestino a esse governo, por mais que esse governo... Ninguém tá questionando o eleitor. Exatamente. O eleitor, mas por mais ele tem que a sua esse governo lógica. tenha sido corrupto. Eu tô questionando a posição do formador de opinião, entendeu? Acho que ele perdeu a oportunidade de passar outro tipo de mensagem, entendeu? Falar assim, olha pessoal, vamos combater mesmo a corrupção. Poderia ter falado isso para sobrar dinheiro para esses lugares que eu fui, por exemplo.